Sim, a primeira coisa é agradecer a todos os que estiveram aqui connosco, à Bárbara Carvalho, ao Domingos Queira, ao Fernando Mira da Silva e ao Licínio Lima. Dito isto, por ordem alfabética também, para não ferir suscetibilidades, e portanto aqui não há importância, nem comecei pelo mais pró-presencial, nem pelo mais pró-distância. Foi assim. Epá, duas ou três notas muito rápidas que eu acho que devem aqui ficar e que, no fundo, eu tenho estado em muitos debates que têm havido sobre isto, também no básico e secundário, no ensino superior, também com os nossos colegas no departamento, e as questões não são muito diferentes. Não são muito diferentes. E a primeira coisa que eu acho que é mal fazer-se um debate deste, é pena, é que ele seja impulsionado por uma situação emergencial, que foi aquela que vivemos, e depois se faça, pensando no futuro, num quadro de subfinanciamento, porque às vezes depois acabamos por ser levados, não estou a dizer nós aqui, não foi esse o caso, mas, por exemplo, de alguns debates e, enfim, alguns comentários até que eu tenho ouvido, nomeadamente em canais de televisão, ainda ontem o professor Cruz Serra, vão muito naquele sentido de também ver como é que se vai conseguir, e também por informações que universidades, estou-me a lembrar de Évora e outras, fizeram chegar aos docentes, muito no sentido de ver que já que aprendemos alguma coisa com isto, vamos ver como é que aproveitamos isto para poupar umas massas também. Porque a malta está aqui um bocado à rasca e tal. E ainda ontem o professor, o reitor da Universidade de Lisboa, na televisão, uma coisa que ia dizendo era: se nós formos para o presencial, eventualmente vamos ter que ter grupos mais pequenos, turmas mais pequenas. Isto pode exigir mais docentes e nós não temos dinheiro para isso. E depois concluía: mas eu conheço bem os docentes da nossa universidade e sei que eles são capazes de trabalhar para além dos seus limites horários, sei que eles são capazes de não deixar o trabalho por fazer. Vamos recorrer àquilo que há muitos anos não recorremos, que é a monitores, a estudantes em doutoramento, ou seja, a precariedade e a abusos sobre os próprios direitos, neste caso horários, de trabalho das pessoas. E não pode ser. Os professores foram muito elogiados nesta fase, em todos os setores de ensino, obviamente, nesta fase da pandemia, porque os professores foram, num de repente, e que foi muito ali em cima dos dias da Páscoa, eu recebemos mails até de colegas que diziam: eu passei o meu fim de semana da Páscoa a ler os papéis do Zoom e das plataformas e do não sei quantos, porque em pouco tempo foram aprender, foram comprar, porque não tinham os equipamentos necessários, ou tinham, mas também tinham o cônjuge ou os filhos, toda a gente em casa, cada um numa sala a trabalhar à distância, ninguém tem computadores para toda a gente, porque foram reforçar a conectividade, porque foram procurar os alunos, porque foram desenvolver estratégias para poder avaliar a distância, porque permitiram que as suas casas e a sua vida pessoal fosse invadida pela profissão, porque deixaram de ter horas, porque começavam às 8 e acabavam à meia-noite, não é? E, portanto, eu até acho que numa fase como aquela que nós tivemos, em que nós vimos, e eu disse a alguns colegas: está bem, mas estamos numa situação absolutamente excepcional, e nós vemos aqueles profissionais de saúde ali, que parecem uns astronautas, a lidar diretamente com a malta que está completamente infectada, e estão ali, é uma fase de exceção. E numa fase excepcional, eu admito que isto aconteça. Agora, o professor não é um missionário, nem faz parte daqueles movimentos de voluntariado que por aí há. E, portanto, do ponto de vista profissional, em minha opinião, e esse é um dos perigos de fazer uma discussão destas num quadro de subfinanciamento, é preciso que haja regras, é preciso que haja respeito, nomeadamente por direitos destes, e é preciso que não haja um abuso das pessoas, seja no plano da precariedade, seja neste caso também do sobretrabalho, como aqui se falou, e que, portanto, agora é preciso regularizar as coisas. Eu diria que eu acho que a Universidade Aberta é uma excelente resposta que nós também temos e que em muitos casos até dá respostas que provavelmente não poderiam ser dadas de outra forma, mas a última coisa que eu acho que nós poderíamos ter um dia destes era que em Portugal a Universidade Aberta fosse a única que continuasse a ter portas para abrir, porque as outras passavam a ser, assim, todas um bocado distantes, se não completamente, mas pelo menos nesse tal de regime misto. Agora, que todos aprendemos com isto, aprendemos até nós, por isso estamos aqui a fazer este debate à distância, coisa que raramente fazíamos e que já fizemos. Eu até há dias, com 218 delegados sindicais, fiz um plenário de delegados sindicais, que era a última coisa que me passava pela cabeça. Agora, isto deve complementar, e em minha opinião,
aprendemos, e ainda bem que tivemos essa oportunidade, foi pena ter que ser nas condições em que foi, e portanto a distância, a tecnologia, o meio digital permite-nos de facto complementar a atividade docente, a atividade educativa, também a nossa ação sindical, tudo isso, mas não a pode substituir, esse é que é o risco, e em alguns casos, às vezes, não estou a falar deste debate em particular, claro, e há essa tendência para dizer, calma, que agora é que nós descobrimos aqui uma maravilha, que é esta de podermos ter as aulas à distância. Os problemas, ontem, eu há pouco dizia, antes de nós começarmos, comentava que ontem até concordei com o que dizia a doutora Luz Rodrigues, precisamente a este propósito, depois o Domingos perguntou o que era e nós começámos e nem tive tempo, não, mas era precisamente a dizer que tudo aquilo que nós hoje já sabemos sobre o que foram problemas provocados, alguns problemas antigos que se agravaram, noutros casos problemas novos, problemas provocados por este tempo em que deixou de haver presencial e o ensino passou a ser à distância, nomeadamente aprofundamento de desigualdades, por razões as mais variadas, e às vezes nós falamos quase só, quando falamos nas desigualdades que surgiram, que têm a ver com o problema das famílias, económicos, sociais, pois também tem a ver muito com isso, até de famílias que não tinham problemas desses e de repente perderam rendimentos, perderam o emprego, entraram em layoff e, portanto, de falta de acompanhamento dos pais dos próprios estudantes, porque há pais que puderam fazer acompanhamento e, noutros casos, até por iliteracia digital, não o fizeram, mas também por outros motivos, de outro tipo de dificuldades também que os alunos têm, mas, como dizia a doutora Luz Rodrigues, os danos deste trabalho à distância provavelmente estão muito longe de poderem ainda ser avaliados, porque aquilo que nós já conhecemos são as pontas do iceberg que vão aparecendo em tão pouco tempo que isto acabou. É evidente que nós não sabemos como é que vai ser o mês de setembro, o outubro, aliás, as previsões são as piores, não é? É que isto vai ter uma nova vaga, é que vai ficar tudo outra vez numa situação de, se não for confinamento para todos, para aí caminha, e portanto, parece-me a mim que nós temos obrigação, temos condições e a obrigação de nos podermos preparar para uma situação, novamente, para uma resposta de emergência. Mas essa de facto deve ser a última, e portanto, em nossa opinião, e esta tem sido a nossa posição neste debate, em nossa opinião, claro que o presencial não é substituível, pode ser complementado, mas não é substituível, e portanto aquilo que é preciso também pensar é como é que nós vamos preparar-nos para dar uma resposta no presencial, mas que simultaneamente não corra riscos. Por exemplo, a Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Educação, agora indo aqui ao básico e secundário, vem com normas, por exemplo, para a organização das escolas no próximo ano, que não se compreenda. Não se compreende porque é que em determinados espetáculos, em determinados espaços, não podem estar ao ar livre 20 pessoas, ou só podem estar até 20, e, por exemplo, se vem dizer que numa sala de aula o distanciamento, quanto muito, é de 1 metro, e é assim se for possível, porque as turmas devem manter o mesmo número de alunos. Se que aqueles que são, por exemplo, professores de grupo de risco, eventualmente poderão ficar em casa, mas até se não houver forma de os substituir, vão ter que ir trabalhar. Quer dizer, há aqui... O problema, cá está, é sempre o mesmo, não é? Tem a ver com as questões de financiamento e dos gastos. Eu penso que o nosso país, de facto, vai entrar numa situação muito complicada do ponto de vista da economia, aliás, já está. Nós tivemos este orçamento suplementar, que não veio dar resposta do ponto de vista daqueles que eram os problemas maiores das pessoas que foram vítimas, enfim, desta situação toda que aconteceu. Já se fala agora no orçamento retificativo para este ano, vamos ver se ele não trará mais cortes no financiamento dos serviços públicos, também no ensino superior e na educação de uma forma geral. O orçamento de 2021, não sei, é aquilo que já conhecemos das propostas do professor António Costa e Silva, não são assim tão diferentes do que seriam só do professor António Costa, do nosso primeiro-ministro, não é? Do ponto de vista das propostas que aí vêm. E, portanto, eu acho que nós vamos ter aí um tempo que é um tempo muito complicado do ponto de vista da economia em Portugal, do financiamento também do ensino e da educação, e isso vai, com certeza, ou pode refletir-se também no funcionamento das instituições. E por isso é que eu acho que é muito perigoso que nós possamos, neste contexto de subfinanciamento, enfim, daquilo que são também as funções sociais do Estado e o funcionamento das instituições que lhes dão corpo, que lhes dão resposta, nós estamos a discutir o que é que pode ser o futuro. Podemos dar passos empurrados por essa dificuldade, por vista da nossa economia,
que são passos que depois vamos ter dificuldade em retroceder se for necessário ou fazê-lo. Portanto, nós não terminamos aqui, pelo contrário, esta discussão e este debate, ele é complexo, não é? E vamos ter que o continuar, porque, na verdade, neste momento, eu acho que mais em relação ao futuro e em relação a como é que as instituições, o ensino superior, as universidades, o politécnico, no privado ou no público, à distância ou presencial, o que é que nós vamos ter no futuro próximo, eu acho que ainda estamos muito longe de saber e, portanto, vamos ter que continuar a discutir e vamos ter que continuar a ouvir aqueles com que às vezes nos identificamos mais, aqueles que também nos trazem contributos que se calhar nem pensámos neles, porque não sendo propriamente a nossa linha de posição e de opinião, muitas vezes acabamos por não refletir em torno de outros aspectos que também são importantes e, portanto, acho que aqui a experiência da Universidade Aberta é muito importante também para o futuro, se ele continuar a passar, pelo menos em parte, por esta resposta à distância. E, portanto, agradecer-vos e com a certeza que se calhar ainda vos vamos pedir um dia destes mais algum contributo e mais alguma ajuda, porque nós temos que mesmo discutir sobre isto. E num contexto, já agora dizer, quer em relação aos investigadores, quer em relação aos docentes, e não só, não, mas uma vez que são esses que representamos, que não podem, seja qual for a solução, seja qual for o caminho, seja qual for a opção, seja um regime mais presencial ou mais à distância, ou misto, penso que vai passar, pelo menos no futuro imediato por aí, os direitos, esses têm que ser respeitados e salvaguardados, como dizia aqui o André, o novo normal, e não foi por ter sido aqui dito por Domingos, é hoje uma frase, aliás, muito repetida e que eu há dias até fazia um editorial a partir daí. O novo normal, às vezes, dá a ideia que é uma coisa, é algo que vai ser novo, porque estamos a viver num quadro novo, mas depois a natureza das medidas desse novo normal acaba por ser a mesma do velho normal, ou seja, nós às vezes deparamos que, bom, e este é o novo normal, mas com as velhas medidas sempre, depois com uma ou outra adaptação. E, portanto, neste caso dos direitos das pessoas e neste caso dos docentes, né? Eles têm que ser respeitados, isso sem dúvida, e como dizia o Domingos, admito que sim, de facto, às vezes há áreas onde nós também temos mais dificuldade de entrar. Uma é, por exemplo, o ensino privado, o ensino superior privado. Estamos há não sei quanto tempo a tentar ter um contrato coletivo de trabalho e a tentar que o próprio Ministro possa regulamentar o que o RGES prevê para que possamos avançar na negociação desse contrato. O mesmo em relação ao ensino à distância e, portanto, aos docentes que trabalham no ensino à distância, e que o Domingos dizia há pouco que eram quase 24 horas, 7 dias por semana, não é? Mas que tem que ter regras, não pode ser assim, as pessoas não podem deixar de ter vida e, portanto, nós temos que também dar um pouco mais de atenção nessa vertente a isso mesmo e relativamente aos investigadores, evidentemente que nós temos também que perceber que há ali toda uma área de grande exploração dos investigadores e de precariedade, que aliás nos levaram ainda esta semana, na segunda-feira, a uma reunião com a ACT a propósito do que se passa nessas IPSFL, portanto as instituições privadas sem fins lucrativos, em que de facto, em alguns casos, temos investigadores há 10, há 15, há 20 anos e bolseiros, né, que continuam numa situação de precariedade completa. Com esses, aliás, a senhora Inspetora-Geral até nos veio dizer, bom, é um problema importante, mas sabe, nós temos que dar mais atenção aos problemas da construção civil, porque aí as pessoas, coitadas, ficaram desempregadas e até tiveram muitos cortes da remuneração e nós tivemos que explicar qual é que era o rendimento mensal do investigador e que a maior parte deles também estava agora sem receber nada, tinha sido posto fora, e lá conseguimos que a senhora ficasse um bocadinho mais sensibilizada e que no mês de setembro vá avançar com inspectores da ACT em pelo menos uma ou duas destas instituições por região, porque na verdade em alguns casos é absolutamente inadmissível que no mesmo centro de investigação estejam, aliás, eu acho que alguns investigadores nem perceberam que tinham assinado contratos que não eram com as universidades, só perceberam quando agora recorreram ao PrEP-PAP, pensavam que iam ter o seu vínculo regularizado e de lá, do PrEP-PAP, disseram-lhes não, vocês têm razão, porque de facto dão respostas a necessidades permanentes.
só que o vosso contrato é de direito privado e, portanto, não podem entrar para a função pública. Ora, se é de direito privado, então quer dizer que o Código de Trabalho se aplica aqui, para o bem ou para o mal, já deveriam ser, pelo menos ao fim do terceiro contrato, quando entrassem no quarto, já deveriam ter visto convertido num contrato a termo definitivo e, portanto, sem termo. Mas isso não aconteceu. Portanto, há uma ideia que para os investigadores há-se uma espécie de uma terceira via, que não são do público nem são do privado e, portanto, são assim de uma coisa qualquer que não tem direito nenhum. E isso foi o que nos levou, reunimos com a ACT finalmente, eles finalmente também parece irão desenvolver aqui algumas iniciativas de fiscalização e isso é importante porque, de facto, a investigação no nosso país e a tecnologia está sempre a levar rasgados elogios dos nossos governantes, mas depois basta levantar o tapete para ver como é que eles escondem tudo o que se lá passa. Olha, obrigado uma vez mais e vamos então terminar e encontrar-vos numa próxima oportunidade, com certeza, porque foi importantíssimo termos aqui as vossas 3 posições, que eu acho que foram mesmo complementares, porque fomos uma ponta à outra e tivemos também aqui a situação intermédia que nos permite, com certeza, agora construir a nossa posição, que falta acabar, como disse o André, mas que iremos no próximo dia 22, portanto, na próxima semana, continuar a trabalhar nela. Obrigado, sim. A capacidade de responder a esta situação tem de se debater do nosso ponto de vista. Nós estamos a discutir o que é que pode ser isso. Podemos dar passos empurrados por esta. Não se aprende a democracia a não ser praticada. Não se aprende a cidadania ativa a não ser. O esforço e o empenho que foi colocado neste processo, apesar das enormes dificuldades que tivemos, e aqui é isso. E curiosamente, o que eu entendo, e isso é dizer, imediato, precisamos que as pessoas não sejam deixadas na mão, não é?